Bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vou fazer aqui um vídeo porque na altura quando recebi este material fiz aí um vídeo de revisão, sobretudo da carabina, e recebi junto esta mira e umas montagens da Eagle Vision que já vos mostrei aí. Quem acompanha os vídeos sabe que eu estou a falar, mas quem não acompanha, por acaso aqui neste vídeo, eu estou a fazer uma introdução. Portanto, este material foi-me enviado pela uma loja espanhola, a Casa e Defesa ou Casa e Defensa, como eles escrevem em Espanha, e mandou-me este material para eu fazer aqui conteúdo para o canal, partilhar convosco, e também aproveito agora para fazer publicidade à loja e dizer-vos que se vocês tiverem interesse em alguns produtos da loja, para começar visitem o site, visitem a loja online, verifiquem o material que lá tem muita coisa mesmo, e portanto se vocês tiverem interesse em algum dos produtos que lá está, entrem em contato com a loja, digam que seguem este canal e peçam uma atenção no preço, provavelmente terão. Portanto, e agora ir ao ponto. Eu na altura já fiz o vídeo de ensaio desta carabina, também está aí no canal, vídeo de revisão, vídeo de ensaio, só que não usei esta mira. Esta mira que eles me enviaram, porquê que eu não usei? Não usei porque as montagens que eles me enviaram não eram do diâmetro da mira, depois também acabou por me dar jeito usar outra mira de uma marca que apoia aqui o canal, e acabei por não fazer um vídeo usar esta mira. Mas achei que esta mira vale mais que a pena falar nela com mais detalhes. E eu até disse também no vídeo que só esta montagem que está aqui da Eagle Vision daria um vídeo. Portanto, como tal, também quero falar mais um bocadinho sobre ela, porque acho que vale mesmo a pena falar sobre ela. Não sei se vocês estão a ver aí e veem. Portanto, eu já mostrei isto. Portanto, isto traz aqui um porta-chaves, um conjunto de chaves e alguns parafusos extra. Aqui temos o nível bolha, podemos colocar depois onde nós acharmos que devemos. Portanto, eu vou colocar aqui só para vos demonstrar. Portanto, só a apresentação da embalagem vale quase o dinheiro. Isto é um produto que pode custar na ordem de 160 euros. Portanto, estamos a falar isto está à data do vídeo. Esta montagem, como eu estava a dizer, quando me enviaram, provavelmente enganaram-se no diâmetro e pensavam que isto daria para usar aqui esta mira. Esta mira é de tubo 34 e este tubo que está aqui é de 30, portanto não deu para usar, por isso é que na altura usei a outra. Mas eu queria falar-vos mais sobre estas montagens, porque realmente estas montagens são fantásticas. O barulho que vocês ouviram foi uma cábula que acabou de cair, que eu tinha colado ali para conseguir me lembrar de tudo. Portanto, foi o papel que caiu. já fui descoberto. Tenho as minhas cábulas à minha frente, tipo um teleponto, para eu poder me lembrar do que tenho a dizer. Então falarmos aqui mais um bocadinho desta montagem, porque ela merece bem a pena que falemos dela. Ela é uma peça que é extremamente ajustável, de uma marca inglesa de excelente qualidade. E ela, para começar, tem aqui o encaixe para os trilhos Picatinny, e começamos logo por aqui. Temos aqui um ajuste, um aperto rápido, estes parafusos que nós podemos apertá-los manualmente, com a mão. Claro que se quisermos usar uma chave, podemos colocá-la aqui e permite-nos usar uma chave facilmente. Só colocar aqui duas chaves a jeito, que vou precisar delas. Portanto, nós podemos usar aqui uma chave para fazer alguma pressão, mas o que eu não aconselho, só com a mão, com alguma força, serve perfeitamente. E depois, ela tem vários ajustes. Temos aqui esta possibilidade de colocarmos aqui o nível bolha. Vou tirá-lo. E depois, além de termos aqui também roscas para parafusos, para colocarmos acessórios, se quisermos colocar alguns acessórios, se quisermos usar em conjunto com uma mira holográfica, um red dot, sei lá. E depois a cereja no topo do bolo, que é a capacidade de ajustes que isto tem. E eu provavelmente não vos vou conseguir
explicar tudo, porque se calhar também vai-me escapar aqui alguma coisa. Vocês apertam estes parafusos e ela tem aqui uma capacidade de ajustes incríveis. Portanto, podemos fazer ajustes assim, talvez até possamos tirar este parafuso e colocar mais perto ou mais longe. Aqui exatamente a mesma coisa, e depois também podemos inclinar isto, se for necessário, se quisermos dar alguma inclinação. Portanto, podemos fazer isto, não sei se vocês conseguem ver, podemos dar aqui uma inclinação, mais ou menos. Portanto, se tivermos uma mira aqui colocada, podemos fazer isto. Além de que também podemos retirar, a marca disponibiliza um anel destes. Por acaso este anel for muito largo, que eu já vi essa configuração, se for muito largo para o espaço que vai haver, porque há miras em que tem, aqui atrás tem aqui outras opções de retículo iluminado, etc. E então, se houver aqui um espaço mais reduzido, vocês podem optar por encomendar, claro que não veio junto, pelo menos aqui não me chegou, e trocar esta peça e colocar uma mais estreita, muito mais estreita, mais de 1 centímetro ou até menos, não sei ao certo a medida, ou então uma peça em que tem uma mais estreita e outra mais estreita mais à frente. Portanto, tem três anéis de fixação. Portanto, acho que esta peça é incrível realmente e pode resolver muitos problemas, às vezes, em algumas montagens que a gente precisa de fazer. Portanto, e também acho que tem aqui um bocadinho de altura. Exatamente. Além que também nos permite fazer ajustes em altura. Depois tem horizontal e vertical. Portanto, tem aqui uma capacidade de ajustes incrível. Esta peça é realmente muito completa, é muito fantástica e eu provavelmente me está a escapar alguma das coisas que ela é capaz de fazer. No entanto, portanto, o que me salta à vista é isto e eu consegui perceber o que ela faz, assim de repente foi isto. Portanto, esta peça merecia mais um pouco de atenção na altura que eu fiz o vídeo, não lhe dei a devida atenção porque também o vídeo já ficou grande, quase com meia hora, e eu não queria ir muito longe e pronto, eu não entrei em detalhes. Falei já, este vídeo serve para falar mais um bocadinho desta peça, que realmente eu acho que ela vale essa informação. Eu depois posso-vos deixar ficar na descrição do vídeo o link para a loja da Casa de Defesa, onde vocês podem encontrar isto para comprar. E lá está, se decidirem comprar esta peça ou outra, depois falam com o Manuel, através do WhatsApp, além de poderem esclarecer qualquer dúvida, que ele é sempre muito responsivo, é fácil vocês colocarem dúvidas e ele responde sempre que pode, normalmente da parte da tarde ele está sempre disponível para responder. Pelo menos é isso que eu tenho percebido, mas seja lá como for, à hora que for, ele vai acabar por vos responder, que responde sempre. E dúvidas vocês colocam-nos. Atenção que estas montagens existem noutras opções, esta aqui está em Picatinny, mas existe depois para trilho de 11 mm e etc. Portanto, e agora, falamos aqui um bocadinho desta mira também. Eu aqui, para vos demonstrar, usei aqui umas montagens da US Tanta que tinha aqui, porque estas sim têm a abertura para o diâmetro do tubo, e aquelas não têm, aquelas são de 30, estas acho que são de 34. É, 34. Portanto, falar um bocadinho aqui desta mira, mais um bocadinho, porque acho que ela merece mais um bocadinho de atenção. É uma mira da Vortex, é uma Venom, traduzido isto é veneno. Espero bem que o YouTube depois, por usar estas expressões, não bloqueie a monetização do vídeo, normalmente é sempre assim. A gente está a falar do modelo, que é uma palavra assim mais agressiva, entende ele, e depois corta a monetização. Portanto, não vou-me alongar a falar muita vez aqui a palavra do modelo para não correr esse risco. Portanto, é uma Vortex, já é um produto de gama média da marca, média e alta, acho eu. Acho que também não vos mostrei aqui, mas vou-vos mostrar a embalagem por dentro. Portanto, ela é uma embalagem bem apresentada. Também tem um parasol.
e traz aqui alguns acessórios e uma chave para ajustar aqui, para colocarmos aqui e ajudar-nos a movimentar aqui a roda do ajuste de ampliação. Portanto, ela tem que ser desapertada e colocada aqui. Depois colocamos a posição que quisermos, ela é abraçadeira, não entra de parafuso. Portanto, ela traz esta peça. Um pano de limpeza, uma chave para apertarmos aqui e desapertarmos estas peças. Eu vou demonstrar para o vídeo ficar mais completo. Portanto, é para usarmos aqui e redefinirmos o zero. Ficam já a saber que estas torres têm zero stop e depois podemos redefinir o zero desapertando isto e depois ajustando como quisermos e voltando aqui a colocar. Para isso é que serve. Esta opção é comum às duas torres, tanto à torre de ajuste de vento como à torre de vertical. Eu estou aqui a fazer na de ajuste de vento, mas também se pode fazer aqui na vertical. Não vou fazer para o vídeo não ficar demasiado longo. Lá está, faço os vídeos mais completos e depois o pessoal não os vê. E temos aqui também mais uma peça, que lá está, que é a peça para limitar o zero stop. Também podemos ajustar e defini-lo onde quisermos. Trocando esta peça pela que está lá dentro ou colocando-a lá, tinha que ver, mas pronto, esta peça serve para isso. Pano de limpeza e manual de instruções é o que traz a embalagem. Também traz aqui uns protetores de lentes que são de borracha. Agora, falando um bocadinho da mira. Para começar, como eu vos disse, ela já é uma gama já média superior da marca e nota-se bem pelo toque, pela robustez dela. Isto tem um objetivo de 56 mm. Tem o retículo em forma de árvore de Natal. Eles identificam este retículo como o EBR76 em moa. Tem um tubo de 34, como eu já vos falei, e tem uma faixa de ajustes, muito por causa deste tubo grande, uma faixa de ajustes de 85 moa. Os cliques são de um clique igual a 0.1 brad, é o valor do clique, tanto nas torres de elevação como de vento, laterais. A nível de ajuste de paralaxe, começa nos 15 jardas e vai até ao infinito, e são seguros, não se mexem, mas também não são muito duros. Tem assim um toque muito lubrificado. Eu gostei bastante da forma da roda, o tacto que ela tem, gostei bastante. A mira tem um comprimento de 38,9 cm, 39 cm e um peso de 992 gramas. Ela é construída numa peça de alumínio aeronáutico, selada a nitrogênio, anti-umidade e resistente ao impacto. Eles não informam qual é a resistência dela, mas dizem que é extremamente resistente ao recuo das armas de fogo. E ela, segundo eles, e eu não vou testar, como é óbvio, mas tem um acabamento que é o Armortec, segundo eles, que é um revestimento ultra duro, portanto deve ser aqui na base desta pintura, que é extremamente resistente aos riscos, portanto, para poder andar num ambiente mais tático, em que pode até passar pelo chão, pelo meio da vegetação, canos secos, galhos e outro assim, e não vão ficar arranhada. Esta é a resistência dela, é isso que a marca informa. Ela tem uma ampliação variável dos 5 até aos 25 aumentos, e aqui temos um ajuste de dioptrias, claro que depois é ajustado às necessidades de cada um ajusta conforme precisar. Podemos colocar ou não aqui o parasol, eu não coloquei porque senão ficava para aqui e ficava mais mira que arma, aqui no caso. Tem umas lentes espetaculares,
A peça em si é toda é incrível, fantástica mesmo. Eu vou-vos mostrar aí algumas imagens das lentes para vocês verem e vou fazer também aí uns tirinhos com ela para vocês também verem como ela fica aqui no ambiente prático em cima da arma. Bem, vamos fazer aqui um pequeno ensaio então aqui com a Vortex, com a mira que a Casa de Defesa me enviou. Lembrem-se que se estiverem interessados nestes produtos, procurem na loja, o link vai estar aí na descrição. Vamos então fazer aqui um pequeno ensaio, vê-la aqui na prática a funcionar. Eu vou ajustar aqui o parallax para 25 metros, que é onde eu costumo atirar. Assim, este retículo é muito completo, tem muita informação, é fino, como eu gosto, é espetacular, é o que eu vos posso dizer. Bem, acho que consegui o parallax a 25 metros. Uma das coisas que não está correto é a informação que está aqui na torre. A informação não está correta com a distância, portanto vocês depois terão que fazer o parallax manualmente. Se quiserem as informações, têm que colocar uma fita com as informações. Bem, vou fazer aqui fazer só um primeiro tiro, perceber onde é que está a bater e fazer alguns cliques. Ok, a mira tem que subir. Estas torres não têm bloqueio, portanto é só rodar. Neste caso o tiro tem que subir. Ok, agora tenho que ir para a direita. Foi demais, um bocadinho para a esquerda. Ok, e um bocadinho para baixo. Exato, está praticamente no centro. Vou fazer só aqui mais um pequeno ajuste. Ok, agora vamos lá. Exato onde eu queria. Bem, eu não vos posso dizer nada de mal disto, pelo contrário, só posso dizer coisas boas. A mira é espetacular, robusta, tem um retículo extremamente completo para tiros a longas distâncias. É o ideal. E para alvo, tem um retículo fino, não cobre o alvo. Não tenho muito mais a dizer sobre isto, sobre dizer que é uma boa opção. Quem estiver à procura de uma mira telescópica com qualidade, tem aqui uma opção a considerar. Também, eu não estou a falar aqui da carabina, esta é uma Norica. Há vídeo aí no canal, vídeo de ensaio, vídeo de revisão, links na descrição.
Não me resta dizer-vos mais nada, vocês já viram aí as imagens do interior do retículo, como puderam ver. O retículo é fantástico, muito completo, fino, eu gostei. Gostei bastante, eu gosto deste tipo de retículos assim. Não me resta dizer-vos mais nada sobre esta mira, sobre estas montagens. Só me resta agradecer por vocês terem visto o vídeo até aqui. Se ficaram até aqui é porque gostaram, portanto peço-vos que vocês deixem ficarem um like, inscrevam-se no canal se não forem inscritos, um grande abraço e até um próximo vídeo.